Sola Escritura, somente a Escritura. O que queremos dizer quando afirmamos que acreditamos no Sola Escritura? Bem, em primeiro lugar, precisamos entender que a doutrina do Sola Escritura surgiu no contexto da Igreja Católica Romana lá na Idade Média. Foi uma resposta ao erro percebido no ensino da Igreja. A disputa com Roma não era sobre a inspiração ou a inerrância das Escrituras, pois Roma afirmava essas doutrinas. A questão é que ao longo de muitos séculos, Roma havia gradualmente adotado uma visão equivocada da relação entre a Igreja, a Escritura e a tradição, colocando a autoridade final fora da palavra de Deus. A tradição foi concebida como uma segunda fonte de revelação, e o Papa e o magistério romano foram vistos como a autoridade final em questão de fé e prática. É importante lembrar que quando a reforma afirma sola Escritura, ela não está abolindo as tradições, mas colocando elas no seu devido lugar, ou seja, as submetendo e subordinando às autoridades das Escrituras. A doutrina do sola Escritura afirma que a Escritura deve ser entendida como a única fonte de revelação divina, a única norma inspirada, infalível, final e autorizada de fé e prática na Igreja. E por que isso? Bom, porque a Escritura é inspirada por Deus, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Em outras palavras, o que a Escritura diz, Deus diz. Há, portanto, uma diferença essencialmente básica entre as Escrituras, que é a palavra de Deus, e a tradição ou a experiência. A Escritura é única. Nós precisamos entender e aceitar que a Bíblia é suficiente, infalível e inerrante. Se esse princípio estiver em nosso coração, nos renderemos à autoridade da Escritura. A primeira e a última palavra sobre como o cristão deve viver e no que ele deve crer devem vir da Escritura. Não podemos deixar que as experiências, a tradição ou qualquer outra autoridade se iguale ou se eleve acima das Escrituras. Sola Escritura é o primeiro sola por um bom motivo. Todos os outros solas dependem dele. É a Escritura que ensina que Cristo é o único Salvador. É a Escritura que ensina que a salvação é somente pela graça mediante a fé. E é também a Escritura que ensina que somente Deus deve ter toda a glória. Se a Escritura não for nossa autoridade, todos os outros solas caem por terra. Meus irmãos, como disse Martinho Lutero na Dieta de Worms, quando foi chamado para se retratar dos seus ensinos, citando ele aqui, ele disse o seguinte: estou atado às Escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem farei isso, já que não é seguro, nem certo ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Hoje, mais do que nunca, faz-se necessário que a igreja afirme com fé e coragem sola a Escritura, somente a Escritura, e que Deus nos ajude. Amém.